Então, as apresentações. Isso. Agora nós vamos ter apresentações dos trabalhos que foram submetidos. Então, o primeiro trabalho vai ser o trabalho do Thiago Soares, né? O trabalho foi feito junto com o Isaías. O trabalho chama NML Designer, uma ferramenta para projeto e simulação de circuitos nanomagnéticos. Se vocês já tiveram uma pincelada, agora ele vai falar um pouco mais sobre a parte da simulação. Bom dia. Como o professor já me apresentou, sou o Thiago. Esse trabalho foi feito junto com o Isaías, sob supervisão do professor Omar. Certo? Aqui é um pequeno roteiro, simplificado da minha apresentação. Primeiro eu vou falar um pouco de QCA, certo? Que vocês também já viram um pouco mais cedo. Depois eu vou falar de NML, falar da viabilidade, das portas lógicas, do que já existe para NML, certo? Explicar como funciona o clock em NML. Por fim, eu vou falar de algumas ferramentas de simulação que já existem e apresentar meu trabalho. Certo. O que é QCA, como o professor Omar já tinha mencionado mais cedo? É um paradigma de computação novo para circuitos lógicos que trabalha com interação colombiana entre células unitárias, certo? Essas células elas têm 4 pontos quânticos e 2 elétrons livres lá dentro que elas podem se polarizar nas diagonais devido à repulsão dos elétrons, certo? Então nós temos, esse é um formato padrão de uma célula QCA com os 4 pontos quânticos e onde nós temos em preto são os elétrons e em branco a ausência dos elétrons. Com isso, nós temos a representação, o nosso 1 binário, o nosso 0 binário. Nós conseguimos ter representação binária de uma célula QCA. E a partir daí, fazendo o posicionamento dessas células, o posicionamento inteligente dessas células, nós conseguimos fazer fios, inversores e portas lógicas do nosso interesse, certo? Uma célula ela vai influenciar na sua vizinhança, certo? E a vizinhança que está sem um valor definido, sem uma polarização definida, vai ter seu valor definido em função de quem já tem o seu valor definido. Então, naquele caso, nós temos o valor 1 na nossa entrada e esse valor vai se propagar para as outras células uma a uma. E no caso do nosso inversor, como o professor Omar já tinha mencionado antes, esse elétron ele tende a repelir quem está aqui e essa ausência de elétron tende a atrair o elétron, então ele inverte o valor das entradas. Então aqui é um exemplo de um fio e de um inversor feitos para QCA. A majority gate, que é a porta da maioria, que é uma porta que tem quantidade ímpar de entrada e uma saída, certo? Nós temos aqui uma majority gate de 3 entradas e uma saída, e nós temos aqui as 3 entradas, o valor do cálculo, o resultado lógico vai ficar nessa célula central e se propaga para a célula de saída na direita. Nesse caso, nós temos 1 em cima, 1 embaixo e 0 na esquerda. A maioria dos valores é 1, o valor se propaga corretamente. Certo, uma novidade. Esse aqui é uma majority gate, só que nós aumentamos o tamanho dos fios. Adicionamos células a mais ali na esquerda e aqui na direita. Mas o núcleo desse circuito continua sendo a majority gate. Então nós temos ali as entradas 1, 0 e 1. A nossa saída, pela maioria das entradas, deve ser 1. Como eu havia mencionado, uma célula vai influenciar na sua vizinha e o valor vai se propagando. Então, polarizou a segunda coluna de células, a terceira. Note que aqui, nessa célula central, que era onde deveria ser realizado o cálculo lógico, né, o resultado da majority gate devia ser naquela célula central, o seu valor não está sendo definido em função das 3 células, mas apenas em função da célula que chegou primeiro, certo? Então o tamanho do fio aqui, ele influenciou diretamente no resultado da lógica e aí o valor vai se propagar de forma errada. Mesmo que esse cara esteja, quando esses aqui vão chegar, quando essas células se polarizarem com o valor correto, o valor 1, essa célula central ela vai ter 2 células mandando ela ficar igual a 0 e outras 2 forçando ela a ficar em 1, então ela não vai ter o seu valor
alterado e aí a propagação errada continua. Então, para acabar com esse problema de propagação errada de circuito, no seu circuito QCA, a gente dividido o circuito em grupos de células que vão ser chamados de zonas de clock. Cada zona de clock pode estar em um estado diferente, sendo esses estados de switch, de hold, release ou relax. No estado de switch, a zona de clock está em switch, as suas células podem se polarizar, elas têm seu valor calculado em função da vizinhança. As células que estão no estado de hold, a polarização não muda. Em release, a polarização começa, a célula perde sua polarização, as barreiras de potencial internas das células são baixadas e os elétrons ficam livres, então ela fica sem polarização definida. E no relax, a polarização é mantida, a célula é mantida sem polarização. Tá? Não sei se vai dar para enxergar bem, não vai dar. Mas bem, aqui nós temos um fio que está dividido nas zonas, então a gente tem um input aqui, duas células em uma zona, outras duas na outra zona, e as zonas 0, 1, 2 e 3. E aqui nós temos o input, a entrada. Tá? Inicialmente, essa célula está em hold, e essa célula está em switch, essa zona está em switch e essa zona está em hold. No instante de tempo seguinte, quem estava em switch fica em hold, a mudança de estado é feita nessa ordem. Quem estava em switch fica em hold, quem estava em hold vai para release. No instante de tempo seguinte, quem estava em hold vai para release, quem estava em switch fica em hold, quem estava em relax vai para switch e assim a mudança de estado das zonas faz a propagação do valor do sinal pelo circuito, de forma periódica, de forma contínua. Então quem estava em switch vai para hold, de hold para relax, de release, relax e aí volta, certo? Aquele mesmo circuito que tinha se propagado o valor de forma errada, nós dividimos ele agora em zonas. Então nós temos aqui essas células na zona 0, essas células na zona 0 e 0 também. A majority gate, a parte central, nós botamos na zona seguinte, na zona 1, e aqui nós botamos na zona 2, certo? Então, como é que a propagação vai ser realizada nesse momento? Considerando que as células da zona 0 estão em switch, estão tendo seu valor calculado, tendo sua polarização definida em função da vizinhança, apenas as células que estão em switch vão ter seu valor calculado. No próximo instante de tempo, quem estava em switch ficou hold, quem estava em release passou a ser switch, e que é o caso da nossa próxima zona, que é a majority gate, e aí o seu valor assim é propagado de forma correta, com essa mudança das zonas. Então, ela passa a estar em switch, tem seus valores calculados, quem estava em hold fica relax, a outra zona entra em switch, quem estava em switch vira hold, e aí de forma contínua o estado de cada zona vai sendo alterado em função do tempo. E assim você tem a propagação correta dos sinais pelo circuito. Bem, falar agora um pouco de NML e explicar o porquê de ter que falar antes de QCA. NML é uma versão magnética do QCA, como o professor Mar já tinha mencionado. Em algumas referências você encontra MQCA como Magnetic Quantum Dot Cell Automata, ou até BMQCA, em algumas outras referências. Então, NML é derivado de QCA. Em QCA nós temos cargas elétricas e interações colombianas. Em NML nós temos ímãs e interações magnéticas. São feitos de materiais, esses ímãs são feitos de materiais ferromagnéticos, são materiais que são materiais não voláteis, ou seja, uma vez que ele está magnetizado, ele não perde sua magnetização em função por nada, em função do tempo, você não precisa estar ligado, por exemplo, na tomada para a magnetização se manter. E a energia para a troca de estado é baixa. Então, se você tem um lógico para você mudar para o zero lógico, você precisa de pouca energia. A unidade básica de NML, ao contrário de QCA, que é a célulazinha retangular quadrada com os 4 pontos quânticos, são ímãs de domínio único alongados, que tem esse alongamento dos ímãs faz com que os polos magnéticos sejam bem definidos, o polo norte e o polo sul dos nossos ímãs. Esse é um estudo feito pela IMNE em 2005, na dissertação na tese dela, na verdade, em que ela estudou o comprimento dos ímãs e a largura, e em que momento um ímã que tinha
um comportamento de monodomínio, de um único domínio, ele tinha seu domínio interno dividido. Ele tinha sua região, seu ímã dividido em múltiplos domínios. Até o ponto em que os domínios começavam a se anular magneticamente e você tinha um ímã com magnetização não definida. Você não conseguia determinar onde é que fica exatamente o polo norte e o polo sul, então você não consegue dizer qual a magnetização desses ímãs. Então, as unidades básicas de NML são ímãs alongados, para resumir. Tá? E dependendo de onde está o polo norte e o polo sul, você tem o campo magnético saindo do polo norte, entrando no polo sul, e você tem um vetor de magnetização inverso ao campo, se não estiver errado, correto? O vetor inverso ao campo, e você tem um vetor de magnetização sempre paralelo ao eixo maior do ímã. Então você vai ter o vetor de magnetização ou para cima ou para baixo, certo? Então, como é que é uma representação lógica de NML? Um retângulozinho com seta para cima e para baixo. Então, nós temos o 1 lógico e o 0 lógico. Nós podemos fazer... Como nós podemos fazer fios em NML? Nós podemos fazer fios de forma antiferromagnética, onde você bota os ímãs em paralelo no eixo fácil, no eixo maior do ímã, e eles tendem a ficar com a magnetização inversa uma da outra. Vale notar que isso aqui é uma porta notch também. Uma quantidade par de ímãs alinhados antiferromagneticamente forma um inversor, como é mostrado nesse exemplo. E o outro arranjo é o fio ferromagnético, que quando você alinha os ímãs, bota os ímãs na mesma direção, eles tendem a ficar com a mesma magnetização. Bem, em 2005, 2006, na verdade, foi proposto, a Majority Gate foi fisicamente proposto o circuito que realiza a lógica majorada, com as 8 entradas possíveis, certo? E importante mencionar esse trabalho, porque esse trabalho, essa Majority Gate trabalha em temperatura ambiente, o que é um fator importante para qualquer tecnologia, se trabalhar em temperatura ambiente. Em 2012, através de simulações, começaram a variar o formato dos ímãs para encontrar estruturas novas, e chegaram à seguinte conclusão: é possível, cortando um pedacinho do ímã, você criar um ímã que realiza a lógica ou a lógica AND, ou a lógica I, certo? Com apenas 2 células de entrada. Então você não precisa mais usar Majority Gate para realizar a lógica. É importante mencionar que esse trabalho foi feito usando simulações micromagnéticas, não foi criado ainda circuitos usando ímãs cortadinhos com defeitos. Mas esse trabalho é muito bem aceito e é muito utilizado na literatura. Então aqui nós temos um exemplo de uma porta Shor usando 3 Majority Gates e qual a redução do circuito usando ímãs cortadinhos, portas lógicas de apenas 2 entradas, o mesmo circuito. Em 2010, temos outro trabalho muito interessante que mostra como é o cruzamento coplanar de informações usando esses ímãs. Então aqui a gente tem a microscopia, e aqui a gente tem a microscopia de força magnética mostrando a magnetização dos ímãs. Então aqui nós temos fios com 20 ímãs e vários cruzamentos, certo? E o valor se propaga de forma correta em todos, aqui da esquerda para a direita e de cima para baixo. Aqui ele aponta um erro causado, uma mudança de estado de um ímã, mas não foi causado pela inversão, pelo cruzamento da informação, e sim pelo comprimento do fio. O comprimento, a quantidade de ímãs que você consegue alinhar e manter a propagação correta do sinal, ela varia na literatura. Você encontra experimentos que você tem fios de até 20 ímãs, mas estudos teóricos com simulações indicam que a partir do 6º ímã, a probabilidade do sinal ser alterado, de você ter um erro no sinal, começa a crescer de forma exponencial. Então, as simulações mostram que NML
os experimentos físicos mostram que a NML tem uma certa robustez com relação à propagação de sinal, mas as simulações, por enquanto, estão indo contra. Bem, como funciona o clock em NML? Em QCA nós temos 4 zonas e 4 estados. Em NML nós temos 3 zonas e 3 estados. Certo? Nós temos o estado de reset, que engloba o estado de release e de relax do QCA tradicional. Nós temos o estado de hold e o estado de switch. No estado de reset, o ímã, a célula, ela fica com a magnetização instável, uma magnetização de alta energia para poder ser influenciada pela vizinhança. Essa wavelength, não, perdão. Bem, agora eu troquei, esqueci a palavra, wave. Pronto, diagrama de ondas, muito obrigado. Ufa. Mostra os sinais, cada onda dessa, ela é para uma zona de clock específica, certo? Quando você tem a onda alta, você indica presença de campo magnético naquela zona. Essa presença de campo magnético faz os ímãs irem para esse estado instável. Então você tem aqui, nesse instante de tempo 1, quem está na zona de clock 1 em reset, quem está na zona de clock 2 em hold, na zona de clock 3 em switch e assim sucessivamente. Tá? Essa presença e ausência do campo magnético é o que a gente chama de clock em NML. Como é que esse clock pode ser realizado fisicamente? Você tem aqui o circuito e você passa um fio de cobre por baixo desse circuito, gerando um campo magnético perpendicular ao eixo fácil dos ímãs. Então, quando você aciona o campo magnético, esses caras que estão com sua magnetização em função do eixo maior do ímã, ele vai ficar no eixo menor, num estado de alta energia. E quando você remover esse campo, ele vai se magnetizar em função da vizinhança. Tá aqui um exemplo de como o campo, o crescimento do campo influencia as células. Então você tem um fio antiferromagnético, começando com polarização 1, terminando em polarização 0. Quando você aumenta o campo, eles ficam em um estado instável de alta energia. Quando você reduz o campo, mudando aqui a entrada, de 1 para 0, eles se magnetizam em função da nova entrada. Bem, falar um pouco das ferramentas de simulação. Nós temos a Topolinano, que é a Torino Polytechnic Nanotechnology Tool, o UNF, Object Oriented Micromagnetic Framework, e o nosso NML Designer, certo? O Topolinano é uma ferramenta grande, bastante complexa, com diversas vantagens e algumas desvantagens. Há uma grande vantagem que você descreve o circuito usando linguagem de execução de hardware, usando VHDL. Uma desvantagem, algoritmo de simulação que ele implementa e atribuição das zonas de clock para o circuito. Já o UNF, você tem um simulador bastante preciso, bastante semelhante ao que acontece de fato no mundo real, porém ele tem um gasto computacional muito caro. Então simular circuitos grandes, como por exemplo o NanoRouter, que tem mais de 4, que o professor Omar apresentou, que tem mais de 4.000 células, é inviável por aqui. Você passaria horas, dias. Mas já usando o Topolinano, você consegue fazer em poucos segundos. Tá? E o NML Designer vai ficar para daqui a pouco. Como é que funciona a engine de simulação do Topolinano? Ele mapeia o circuito em uma matriz, percorre essa matriz coluna a coluna, 2 vezes por coluna, e calcula o valor dos ímãs, certo? Então, esse cara está 1, esse cara está 0, esse cara está 1, no próximo instante ele vai estar, um acoplamento antiferromagnético, ele vai se magnetizar essa coluna, depois ele vai magnetizar essa outra coluna, até chegar no final do circuito, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, dependendo de onde está a entrada. Já no UNF, você passa o desenho do circuito, tem essa possibilidade de você passar o desenho do circuito. Esses ímãzinhos aqui de cima determinam o valor das entradas, dos inputs, que são, aqui é uma majority gate, que são esses 3 caras. E essa simulação demora em torno de uma majority gate de uns 2 a 3 minutos, de uma única majority gate. Então, quando o circuito escalar bastante, a simulação passa a demorar, passa a ser computacionalmente muito cara. Perdão. Então, essa é a concorrência que a gente tem atualmente, essas ferramentas de simulação que nós temos atualmente
literatura. Então, aqui eu vou apresentar o NML Design, ferramenta para você projetar o seu circuito e simular, posicionando célula a célula. Tá? Você não tem uma tradução de uma linguagem de hardware para o circuito. Você posiciona suas células uma a uma. A nossa seguinte simulação está sendo feita, por enquanto, em Java e nossa interface web. Tá? Você pode atribuir a zona de clock, botar as portas AND OR, você pode fazer cruzamento de informação e tem algumas limitações, como a determinação da vizinhança. Qual o raio que uma célula influencia, qual o raio de distância no circuito. Tá? Como é que foi feita a nossa modelagem do nosso algoritmo? Ali está um fio antiferromagnético, um ferromagnético e uma JOT gate. No antiferromagnético, nosso circuito está sendo mapeado em um grafo, tá? E o peso da aresta ela é determinado em função de se ele é um fio ferromagnético, um acoplamento ferromagnético ou antiferromagnético. Se for antiferromagnético, o peso é -1. Se for ferromagnético, o peso é 1. Tá? Uma JOT gate, que é um cruzamento de um fio ferromagnético com um antiferromagnético, você tem aqui um peso 1 entre esses dois caras, 1 aqui e -1. Tá? Então a gente faz um caminho, um passeio nesse gráfico, determinando o valor dos ímãs, e aí a gente consegue determinar o valor do circuito, o valor da polarização dos ímãs no circuito. Essa aqui é mais ou menos a cara do simulador, tá? Aqui é uma JOT gate que ela está recebendo como entradas 1 e 0, certo? Que você tem um ímã na zona 0, ímãs na zona 1 e ímã na zona 2, são apenas 3 zonas de clock. E aqui você tem seus menus, você pode mudar a zona de clock a zona de um ímã, você pode botar porta AND, porta OR e cruzamento de informação da forma como você desejar. Que é o resultado da simulação, como entrou 1 e 0, o valor do ímã central é 1 e o valor da saída continua sendo 1. Vale lembrar que se você botar a saída aqui, você tem um inversor. Né? O fio antiferromagnético tem essa característica de inverter o valor. Uma outra demonstração do nosso simulador, nós fizemos a porta Shor, que é composta por 2 ANDs e uma OR, e duas negações. Ela tem mais ou menos, tem essa cara. Aqui a gente tem um cruzamento de informação, aqui a gente tem uma porta AND de 2 entradas, aqui a gente tem uma JOT gate para representar uma porta AND também, que é possível fazer isso, uma porta OR e a nossa saída. Como é uma porta de apenas 2 entradas, todas as 4 possibilidades de entrada foram testadas. Quando você faz 0 e 0, você tem um valor 0. Quando você faz 0 e 1, você tem 1. 1, 0, você também tem 1. E o 1, você tem 0. Quem lembrar da tabela verdade da porta Shor. Certo? Para trabalhos futuros, nós já estamos desenvolvendo uma versão desktop com um novo algoritmo de simulação, um algoritmo mais preciso, para simular circuitos maiores. Melhorar a forma de entrada e saída do circuito. Atualmente a gente está colocando a polarização fixa, a magnetização física dos ímãs, e para aquela magnetização ele gera um resultado final, então é complicado fazer simulações grandes. E fazer um esquema de atribuição automática de clock. Ali você olhar no nosso circuito, tem todo mundo aqui está na zona 0, todo mundo aqui está na zona 1, na zona 2, zona 0, zona 1 e assim sucessivamente. Fazer um esquema, uma forma de atribuir automaticamente essas zonas para facilitar a vida e o trabalho do projetista. Pronto. Muito obrigado. Bom, espaço para perguntas. O simulador permite que você pode, em uma etapa mais tarde, colocar um modelo mais físico atrás deste cálculo do estado? É exatamente isso que nós estamos fazendo agora. Em conjunto com o professor Luiz Guilherme, a gente está fazendo o professor Luiz Guilherme, como ele vai apresentar amanhã, uma forma analítica de você calcular a magnetização desses ímãs. A gente pretende usar essa nova forma e, juntamente com o UNF, para chegar em resultados mais próximos do real. Tá? Porque esse nosso algoritmo de simulação, atualmente, é um algoritmo que a gente chama de bistable, como tem no QCA Design, tem o Coherence Vector e o bistable. Não é um algoritmo preciso que, de fato, dá o valor real da simulação. Porém, é um algoritmo igual ao que está na ferramenta, igual entre aspas, né? O nosso é um pouco diferente,
do que está no Topolinano. E ele é aceitável, é uma aproximação aceitável. Mas, como trabalhos futuros, sim, nossa nova engine de simulação está sendo desenvolvida com uma nova interface, vai ter uma forma mais precisa de calcular a magnetização dessas células. Em breve. Eu tenho uma pergunta a respeito do QCA, não a respeito do NML, porque a gente teve bastante oportunidade de conversar a respeito. Minha dúvida, ela é essencialmente como que você implementa fisicamente o clock no QCA. Em QCA? Você tem 4 zonas de clock. Como é que seria isso fisicamente? Um campo elétrico? O que é? Um campo elétrico um campo elétrico, você subir e baixar as barreiras de potencial dentro da célula. Agora, como você faz para restringir aquele campo naquela área específica, aí você já tem problema de contenção de campo, e aí já é uma outra área, que a gente também tem problema de contenção de campo em NML, mas esse problema é superado você fazendo sobreposição da onda. Então você bota uma onda, o fim de uma onda sempre começando junto do início da outra, então você vai ter esse problema da contenção de campo em NML resolvido assim. Para QCA, aí eu vou ter que deixar um especialista em QCA, que fez mestrado, doutorados em QCA, como o professor Omar falar, mas você fazer uma região em uma única zona, tem um artigo publicado recentemente, do Caio, ex-aluno do Omar, em que ele usa um padzinho, com fio chegando por baixo, um padzinho retangular, e aí quem está em cima dessa área, ele está em uma determinada zona, e esse fio ele passa por um gerador de sinal e controla, muda o estado de quem está naquela zona. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos agradecer o Thiago novamente. Muito obrigado.